todos, em nome de Jesus, o nosso Rei. Amém. Então vamos ler a palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 33, versículo 14 e 15. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então lhe disse, se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Amém. Diga comigo, se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Amém. Eu vou fazer mais uma oração. Espírito Santo, tu estás aqui presente neste lugar. Tu estás presente neste lugar e tu estás presente na nossa vida, Senhor. Tu és aquele que fala. Tu és aquele que convence. Tu és aquele que revela, Tu és aquele que manifesta, Tu és aquele que nos ensina, Tu és a unção, Tu és o poder, Tu és a pessoa de Deus presente aqui nesse lugar. Que Tu continues a falar conosco, em nome de Jesus. Amém. A presença do Senhor está nesse lugar de uma maneira tremenda. O Senhor está aqui já falando conosco. Eu estava ali sentado, desde o momento em que eu me sentei ali e comecei a adorar o Senhor. Quando começou o louvor, eu comecei a sentir a presença de Deus. E comecei a sentir Deus, o Espírito Santo, se movendo de uma maneira tremenda, porque Ele quer falar o meu coração e o seu. Você entrou aqui essa noite, você que está nos vendo também pela internet, você precisa da presença de Deus na sua vida. Você precisa de Deus na sua vida. E Deus, Ele quer se manifestar a você. Ele quer falar a você. Nesse contexto em que Moisés, ele estava para ir em direção à terra prometida. E ele tinha muitos obstáculos, uma situação muito difícil que ele iria enfrentar ali no deserto, que ele estava com uma missão. Que antes dele nascer, essa missão já existia. Existia uma conspiração em cima até do nascimento de Moisés. Profecias, promessa de Deus. Porque Deus, Ele quer atingir a sua vida e a minha vida. E eu comecei a sentir já aqui nos cânticos. Você vê, tudo que a gente louvou aqui foi através de falando da presença de Deus poderosa e falando do poder que Deus tem de ressurreição, de vida, de fazer milagres, de fazer coisas espetaculares, tremendas. Eu estava aqui sentindo a presença de Deus e Deus colocando isso de uma maneira tremenda no meu coração, que Ele tem pressa de fazer milagres, de fazer coisas sobrenaturais acontecer na minha vida e na sua vida. Deus tem pressa que isso aconteça, que isso se manifeste, que isso venha à luz, que a glória dele, como Moisés disse, Senhor, deixa eu ver a tua glória, deixa eu ver a tua glória. Moisés era um homem que tinha fome da presença de Deus na vida dele.
Irmãos, e eu quero dizer uma coisa a você que é importante nessa noite, nós entendermos que há uma diferença entre a visitação de Deus no nosso meio e a presença de Deus conosco. A Bíblia, ela está cheia de passagens. Preste atenção aqui para mim, quando você pensar que não, eu já vou terminar. A Bíblia está cheia de passagens em que Deus, Ele visita o seu povo. O Espírito Santo vem e visita. O Espírito Santo vem sobre um profeta. O Espírito Santo vem sobre um povo. O Espírito Santo vem no momento e há uma visitação de Deus ali. Quando Paulo e Silas estavam na prisão, o Espírito Santo, a presença de Deus foi ali, visitou aquele lugar. O lugar tremeu, as cadeias foram abertas e eles foram livres. Foi uma visitação de Deus. No dia de Pentecostes, estavam 120 discípulos reunidos numa casa. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda aquela casa e foram repartidas sobre eles línguas de fogo, e eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia que eles falassem. E lá em Jerusalém, tinham cidadãos de toda aquela circunvizinhança de línguas diferentes, e eles ouviam falar nas suas próprias línguas. Pessoas que não sabiam de outras línguas, mas o Espírito capacitou, e eles falaram em outras línguas das grandezas de Deus. O Espírito Santo está aqui hoje para manifestar a você a grandeza dele, a glória dele, o poder dele, a majestade dele, a infinitude dele. Mas Moisés, ele não pediu uma visitação de Deus. Ele disse: Senhor, eu quero a tua presença. A presença constante, a presença permanente, perene de Deus. Nós estamos aqui nesse culto. Jesus está presente. Ele disse: onde tiver 2 ou 3 presente, reunido em meu nome, ali eu estarei presente no meio dele. Nós estamos numa visitação de Deus, não é? Mas Deus, Ele quer lhe dar a presença perene dele com você. Você vai sair daqui e Deus vai com você. Você vai entrar no seu carro, Deus vai com você. Você vai pegar a avenida, Deus vai com você. Você vai entrar na sua casa, Deus vai com você. É a diferença de visitação e presença. Moisés disse: não, Senhor, eu quero a tua presença perene, constante comigo. É disso que a palavra de Deus está falando aqui. Que há uma diferença entre visitação. Não se preocupe, às vezes acontece umas coisas estranhas, mas Deus está falando com você. É uma diferença entre visitação e a presença. Amém? Visitação acontece, vem sempre, mas a presença é o que nós precisamos de Deus. A presença dele na nossa vida constantemente. Eu vou fazer uma pergunta a você que eu já sei da resposta. Quantos querem a presença de Deus? Uma maravilha. Outra coisa importante a gente entender, para nós entrarmos aqui em algumas lições práticas, para a gente ter essa presença dele na nossa vida. Amém? Irmão, eu estou sentindo a presença de Deus de uma maneira tão especial hoje aqui. Meu corpo está meio trêmulo, eu estou um pouco nervoso. Mas Deus é tão poderoso que, apesar disso, Ele vai falar com você através de mim. Em nome de Jesus. Amém? Outra coisa que você tem que entender é que existe a causa que gera o efeito. Não é verdade? Toda causa traz um efeito. Então, existem causas na vida da gente que vai atrair a presença de Deus na minha vida e na sua. E uma vez essa presença estando na nossa vida, aí vai acontecer os efeitos da presença de Deus. Glória a Deus. Sabe o que eu ouvi
de um engenheiro eletrônico, de um engenheiro de eletricidade, uma vez ele falando uma coisa interessante. Que se você pegar um fio, um cabo de alta tensão que está ligado lá na turbina em Itaipu, que traz a energia até a nossa cidade, se esse cabo ele tiver desencapado, não é? Um cabo de eletricidade que ele não tem encapamento, aquela coisa que envolve o cabo ali, e ele estiver ligado na turbina, trazendo a energia para cá. Se tiver um outro cabo da mesma espessura, e sempre existe nas linhas de transmissão de alta tensão, que vem direto da turbina, sempre tem um cabo paralelo de reserva. Ele não está ligado à turbina, mas ele está o tempo todo paralelo àquele que está ligado, para que uma emergência ele seja ligado ali. Sabe o que acontece? Toda a energia, o peso, a carga que está naquele que está ligado, durante o percurso, passa para aquele que não está ligado, conectado na turbina. Pelo fato dele estar paralelo àquele que tem a energia, toda a corrente, a força elétrica passa para ele. E às vezes, quando eles vão fazer manutenção na linha, quando eles não têm conhecimento disso, se ele tocar naquele cabo, ele morre na hora. Eu creio que se você andar na presença de Deus, o poder de Deus vai passar para a sua vida. E passa mesmo, irmãos. Teve um homem chamado Eliseu. Quantos já ouviram falar em Eliseu? Quantos costumam ler a Bíblia aqui? Lê a Bíblia que a leitura da Bíblia também traz a presença de Deus para você. Esse homem, ele pediu a unção dobrada que tinha na vida de Elias, que era um grande profeta do Senhor, fez sinais e prodígios e maravilhas. E Eliseu morreu, foi sepultado, e um dia foram colocar um homem lá no cemitério que tinha morrido, e o coveiro errou, abriu a cova de Eliseu e jogou o defunto lá. Quando o homem bateu no esqueleto de Eliseu, ele ressuscitou. O poder ainda estava. O poder de Deus ainda estava nele. Para você ter uma dimensão do que é a presença de Deus na nossa vida. Não tem como nós explicarmos isso. Da dimensão disso aí. Mas Moisés, de maneira tremenda, ele disse: eu quero, Senhor, a tua presença. Irmãos, existem coisas, características na vida de Moisés que atraíram a presença de Deus para ele. Eu creio nisso. Não só a intimidade que Moisés buscava com Deus, a maneira que Moisés se relacionava com Deus. A Bíblia diz, nesse texto que nós lemos, que Moisés falava com Deus face a face. E ele se relacionava com Deus. Ele falava com Deus, Deus falava com ele, ele tinha um relacionamento, ele tinha intimidade com Deus. Essa é uma característica que atrai a presença de Deus na nossa vida. A segunda coisa que eu vejo aí, que está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 24, era a fé de Moisés. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 24, diz que pela fé Moisés renunciou ser chamado filho da filha de Faraó e escolheu ser ultrajado, maltratado junto com o povo de Deus. Ele tinha fé para tomar decisões desse tipo. Uma das coisas que atrai a presença de Deus na nossa vida é a nossa fé. Você tem que crer, você tem que acreditar, você tem que confiar. Esse livro é um manual da fé. A Bíblia é um manual da fé. A Bíblia fala de Deus e ela fala como as coisas de Deus acontecem, como funciona o nosso relacionamento com Deus.
Se você comprar um ventilador, você vai na caixa, vai vir um manual para você mexer naquele ventilador, em qualquer aparelho eletrodoméstico que você compra. A Bíblia é simples, ela é o manual da fé. Ela ensina como é que a fé funciona, como é que você vai crer em Deus, como é que você vai atrair a presença de Deus, como é que você vai se portar de maneira espiritual. Moisés, ele teve fé para renunciar toda a proposta da sua educação, de onde ele foi criado, de como ele nasceu, de tudo que ele aprendeu, do status que ele tinha fé para renunciar tudo aquilo e buscar o que de Deus tinha para a vida dele. Isso atraiu a presença de Deus para ele. A segunda coisa que a gente vê, terceira, é que Moisés, ele tinha amor pelo povo. Ele amava aquele povo. Meu Deus, só Moisés tem a luta que Moisés teve, mas ele amou o povo de tal maneira que no versículo 9 do capítulo 32, se você for lá, Deus vai fazer uma proposta a Moisés para deixar aquele povo para lá, que Deus ia tirar dele, da descendência dele, uma nova geração que Deus ia criar. E Deus disse: Moisés, vamos deixar esse povo para lá, que esse povo é rebelde. Esse povo não quer caminhar conosco. E Moisés disse: não, Senhor, eu não aceito isso não. Meu Deus, se tu não quer perdoar esse povo, risca o meu nome também. Se tu não vai eleger esse povo, se tu não vai com esse povo, eu também não vou. E sabe o que aconteceu? Deus não pôde fazer isso. Pela intercessão de Moisés, pelo amor que Moisés tinha às pessoas, ao povo. Sabe, uma das coisas, meu irmão, que vai atrair a presença de Deus para você, sabe o que é? É o amor que você vai sentir pelas pessoas. Pessoas que estão passando pela tua frente todo dia, que elas precisam de amor, precisam de Deus, precisa da palavra do Senhor. Será que você tem se preocupado em levar a palavra de Deus para as pessoas? Em levar a palavra de Jesus para as pessoas? Será que a gente tem aceitado o desafio de amar as pessoas como elas são, do jeito que elas são, como Jesus amou? Jesus, ele dizia: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Ele perdoava os pecadores, ele supria a necessidade das pessoas, curando os enfermos, curando os leprosos, curando os aleijados, curando as pessoas cegas. Jesus, ele se compadecia. A Bíblia diz que ele tinha um amor pelas pessoas. Ele via as pessoas como ovelhas sem pastor, pessoas que estavam perdidas, e ele se compadecia delas. A gente precisa ter essa visão, ter amor pelas pessoas. Às vezes você está passando por uma pessoa e você não fala de Jesus para ela. Você pensa que ela talvez não precise. Fui levar minha sobrinha lá no Rio Mar. Ela ia fazer uma procedência lá no Detran. E eu tive que esperar ela. Eu fui andar ali no shopping. Irmãos, eu estava assim quebrantado, sentindo a presença de Deus. E eu disse: Senhor, eu vou ficar aqui no shopping agora durante esse tempo. E eu estou aqui à tua disposição. Aqui dentro desse shopping. Me usa aqui, Senhor, nesse lugar. Como eu não sei. Irmãos, tinha uma moça fazendo a apresentação de um carro. De repente eu fui lá para perguntar sobre aquele modelo daquele carro, tal, e vendo ali as novidades que tinha naquele carro. Aí de repente o Espírito Santo disse:
Você falou comigo dizendo que queria que eu lhe usasse? Fala de mim para ela. Irmãos, eu senti a presença de Deus. E de repente eu olhei para aquela moça que estava falando comigo. Eu disse: olha, Jesus te ama muito. Ela começou a chorar. E a presença de Deus estava tão forte que eu não estava sem conseguir continuar a falar. Eu também comecei a sentir a presença de Deus, deu vontade de chorar também. Às vezes você sente a presença de Deus e você chora. E eu só fiz dizer: olha, pode chorar, chore à vontade, porque é Jesus que está aqui. Eu também estou sentindo a presença dele. Irmãos, o amor às pessoas atrai a presença de Deus. Deus ama os seres humanos do jeito que eles são. Será que você... Isso é uma visão, não é? É uma sacada de Deus. Olha só, Deus ama os seres humanos como eles são. Sim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha a vida eterna. Todo aquele pessoal que está lá no presídio, prostituta, todo tipo de gente, Deus ama. E se você amar, você se dispor, esse amor vai entrar em você e de você vai passar para essas pessoas. Isso atrai a presença de Deus. Atrai a presença de Deus. Moisés, ele era obstinado a levar aquele povo lá para a terra prometida. Nem Deus conseguiu convencer ele de coisa diferente. Ele disse: não, é com esse povo que eu vou, Senhor, e é com a tua presença que tu vai também conosco. Amém? Irmãos, a quarta ou quinta coisa, desculpa, eu não sei mais onde é que eu estou aqui, é que Moisés tinha um discernimento espiritual tremendo. Nós temos que pedir a Deus esse discernimento, amém? Você tem que discernir espiritualmente, corretamente. Ele disse, ele tinha esse discernimento. Ele disse: não, Senhor. O Senhor, no capítulo anterior, disse: eu vou mandar o anjo. Ele disse: não, anjo não quero anjo não. Eu não quero visitação não. Eu não quero que o Senhor vá fazer milagre pequeno não. Eu quero tudo que tem direito. Eu quero o Senhor conosco nessa viagem. Eu não saio daqui se tu não fores conosco, Senhor. Ele discerniu espiritualmente que era Deus presente que ia fazer. Ponto final. Deus, Senhor, vem aqui, é tu que vai fazer. Ele tinha discernimento, ele tinha um entendimento, ele sabia, ele tinha mais do que certeza. E agora, como é que eu vou falar que a pessoa pode ter mais do que certeza? Ele tinha consciência do fato de que a presença de Deus basta para ele fazer o que tinha que fazer. Consciência do fato. Ele estava consciente do fato de que era a presença de Deus. Discernimento espiritual. Você tem que discernir espiritualmente o que é correto, saber o que é correto para a sua vida, o que é que Deus quer de mim, aonde Deus quer que eu esteja, como Ele quer que eu sirva. Isso atrai a presença dele na sua vida. Amém? Irmãos, outra coisa que é importante. Moisés tinha fome da presença de Deus. Eu já falei isso para você. Ele tinha essa fome de Deus. Ele tinha um apetite desordenado da presença de Deus. Quando ele estava conversando com Deus, em algumas situações, Deus falando com ele: eu vou fazer assim. Ele dizia: Senhor, me mostra a tua glória.
Eu quero ver tua glória, Senhor. Eu quero a tua presença. Me mostra a tua glória. E Deus disse: olha, Moisés, eu vou fazer o seguinte com você. Eu vou passar, vou te esconder num lugar. Tu me verás pelas costas e tu vai ver minha glória. Ele tinha fome da presença do Senhor. Ele tinha um apetite de buscar, de querer, de as coisas de Deus acontecer, dele ver a glória de Deus. Isso atrai a presença de Deus na nossa vida. Amém? Outra coisa importante, irmãos, é a obediência. Nós temos que obedecer a revelação que Deus tem para nós. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. Amém? Aí o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia. O sangue nos... Eu amo a irmã Gil. Quer dizer, é fácil. Oh, glória a Deus. E ela já tinha um copo d'água para... Olha, tá vendo? Que mistério, irmãos. Meu irmão, mas eu não vi esse copo d'água. Eu estava precisando dele. Licença. De repente ele tem algo para te abençoar, mas não é por causa disso que você vai amar o irmão, né? É porque Jesus amou o irmão também. Irmãos, nós temos que obedecer tudo o que Deus nos revela. Andar na luz é você obedecer o que Deus já revelou. Então você tem que ter obediência a Deus. Irmãos, aquele povo que saiu do Egito, eles estavam contaminado com o verme, o germe do Egito no coração deles. Eles eram rebeldes. Eu vou lhe dizer uma coisa aqui a você, que eu aprendi estudando essa palavra. Olha, Deus, Ele perdoa qualquer pecado. Mas tem um pecado que Deus perdoa. O pecado da rebelião. De você desobedecer o seu líder, o pastor que está aqui. Irmãos, eu vou contar aqui uma experiência para o pastor Carlos. Ele que me deu esse tema para pregar. E toda vez que o pastor Carlos convidava para pregar, ou confessar um pecado, ele ficava assim: você vai pregar em quê? Aí eu digo: ele vai querer dizer qual é o tema que eu vou pregar. Irmãos, eu nunca preguei aqui tão abençoado como hoje, porque eu aceitei o tema que ele me deu. Porque ele é a autoridade de Deus sobre a minha vida. Ele é a autoridade de Deus sobre a sua vida. Se você obedecer o seu líder, se você fizer isso, a presença de Deus vai vir sobre você e você vai ser abençoado. Deus me falou de uma maneira tão tremenda isso. Eu pedi tanto perdão a Deus, porque a gente tem o verme do Egito na gente, da rebelião. Quando a pessoa fala qualquer coisa, não vou fazer assim, eu vou fazer do outro jeito, né? É igual aquela criança que você disser para ela: não bote a mão no ferro quente que vai queimar a sua mão, meu filho. Aí diz: eu nem sabia disso, agora eu vou botar a mão no ferro quente. Aí depois de 5 vezes ele deixa de botar a mão no ferro quente. Ele ganhou a consciência disso. Irmãos, obedecer. O povo, Deus estava tratando com aquele povo no deserto, sabia? Deus queria tirar o germe do Egito que ainda estava neles. Moisés foi para o monte interceder, demorou lá. O povo fez um bacanal no deserto. Pegaram todas as joias que ele tinha, derreteu, fez um bezerro de ouro, disse: vamos adorar. Moisés se esqueceu, está tudo esquecido aqui. Meu Deus, temos que pedir perdão a Deus pela nossa desobediência. O Senhor ia falando uma coisa e voltou aqui à minha mente. Você peca, se você fala uma mentira e você pede perdão, Deus perdoa. Se você peca na área de tentação, da carne, qualquer coisa, Deus perdoa. Mas eu não vi aqui na Bíblia perdão para rebelde. Sabe o que aconteceu aqui com o pessoal que se rebelou? A terra abriu
Vamos ter cuidado com isso, irmãos. Nós temos que, para ter a presença de Deus na nossa vida, nós sermos obedientes. Amém? Obediente, obedeça. Há uma tentação em querer se rebelar, não é? Em querer não fazer. Eu vou falar mais uma coisa aqui. O irmão André pregou aqui sexta-feira passada. Deus falou comigo de maneira poderosa. Naquele temazinho que estava ali. O Espírito Santo me visitou. Só ele sabia. E ele disse aqui que ele pregou um tema que o pastor Carlos deu. Aí o Senhor disse: está vendo, meu filho? Foi o meu servo que deu o tema a ele. E eu estou mostrando a você que a resposta que você queria estava dentro do tema que ele deu. Aleluia. Honre seu líder. Pode ele estar certo ou errado, faça. Porque o grande vai botar a mão e vai operar maravilha. E abençoe, ore, porque a luta que ele passa, você não tem ideia não. Da resistência no mundo espiritual que está sobre a vida desse homem. Seja colaborador, seja ajudador diante de Deus, como servo de Deus, porque a Bíblia diz: fazei tudo como para o Senhor, não como para os homens, mas faça de coração, que Deus vai trazer a bênção na sua vida. Vai ver logo, a bênção vai chegar. Tem que ter obediência, tem que ter, eu vou correr que não vai dar tempo. Tem que ter ordem e decência. Eu vou falar do pastor de novo. O pastor Carlos chega aqui, às vezes, no começo do culto, ele dá uma lapada aqui que o pessoal sai correndo. Só vê, já teve uma pessoa que disse: eu ia pular pela janela. Eu não pule não, só de paraquedas. Ele desce o malho para botar as coisas em ordem. Deus opera na ordem e na decência, na organização. Nós temos que ser organizados com as coisas. Organize a sua vida, organize a sua empresa. Faça uma agenda do seu dia, dos seus horários, de onde você tem que estar. Coloque tudo em ordem, tudo bem organizado, tudo bem agendado. Isso atrai a presença de Deus. Se você ler esse livro de Êxodo, você vai ver Deus colocando ordem em todas as coisas. Quando eles iam partir, cada tribo tinha uma função de desmontar o tabernáculo. Cada um passava e levava a sua parte. Cada um sabia o que ia fazer. Cada um tinha a sua função. A organização estava feita. E a presença de Deus vinha e a bênção estava completa. Quando Jesus foi fazer um milagre da multiplicação dos pães, quantos conhecem esse milagre? Esse é bem conhecido, né, gente? Sabe o que foi que Jesus disse? Tinha 5.000 pessoas. Aí Jesus disse: manda o povo sentar e organiza em grupos de 5. Ele mandou organizar, poder o milagre descer. Tá sacando aí onde é que Deus está falando? Organiza, cara. Pegue, meu irmão, os cheques que você tem que pagar. Você não tem dinheiro para pagar, não? Diga a Deus que você vai pagar, que você quer pagar. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai dizer: eu vou te abençoar. Posso contar um testemunho rápido? Eu vou encurtar aqui. Eu uma vez estava morando no Rio de Janeiro e eu passei uma provação. E eu tive que sair de uma cidade, do Rio, para ir para Goiânia. E eu deixei o meu apartamento lá no Leblon com uma dívida. E trancado, e eu lá em Goiânia, não estava nem aí. Eu digo: se der qualquer problema, eu estou aqui em Goiânia, eu não vou fazer nada. Aí Deus disse: acerta, organiza, paga o que tu deve, porque isso não é testemunho de crente. Aí eu: Senhor, peguei o telefone, liguei para o dono do apartamento. Como vai o senhor? Tudo bem? Olha, eu estou com débito com o senhor, eu quero pagar. O homem disse: olha, que bom, você vai pagar? Ele disse: foi. E eu tenho uma notícia para você, eu vou tirar
50% do que você deve. E o resto você diz como você quer pagar. Irmão, foi tanto do milagre. Eu recebi dinheiro até dos Estados Unidos. Uma vez eu estava dentro do shopping, lá em Goiânia, shopping Flamboyant, me lembro que fosse hoje, num sábado, tinha assumido o compromisso de pagar a dívida. Aí tinha um homem tocando piano, assim como ele está tocando lá no restaurante. Aí de repente o irmãozinho, o senhor que estava tocando o piano, ele começou a tocar assim aquele canto que diz assim: não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande. Ó, acho que eu posso gravar um CD não. Como o nosso Deus criou o céu, criou a terra, criou o mar. Aí eu digo, ele está dedilhando isso aí. E eu comecei a sentir a presença de Deus. Eu disse: Senhor, tu estás aqui. Aí soprou uma brisazinha. Eu comecei a sentir a glória de Deus ali. Meu celular tocou. Depois da presença de Deus, da glória de Deus, o celular tocou, irmãos. Aí quando eu olhei a ligação, ela só tinha 000. Eu acho que era uma ligação internacional e era mesmo. Os estalos, uma irmã dos Estados Unidos ligou para mim, dizendo que Deus falou com ela lá, para ela mandar uma oferta para mim, para cá. Aí eu disse: irmã, se Deus falou, quem sou eu para contestar? Lá vai a conta para você mandar. E eu paguei. Eu paguei o homem do apartamento. Olha, glória a Deus. Atrai a presença de Deus quando você vai fazer tudo que é correto. Faça o que é correto, sem você ter o dinheiro. Diga: eu vou fazer. Aí Deus diz: eu estou contigo, cara. Agora tu vai ver como é que vai ser. É no milagre. Amém? Irmãos, agora isso é coisa que atrai a presença de Deus. Agora vamos ver aqui rapidamente. O tempo já se foi. O que é que acontece? A causa dessa presença está com você. A causa da presença de Deus. Vai começar a haver um movimento na sua vida. A presença de Deus, ela traz uma movimentação. O povo estava, e eu quero dizer uma coisa aqui para você. Escuta o que eu vou lhe dizer aqui. A presença de Deus, ela é tão real que você vai sentir, ela é perceptível aos sentimentos humanos que você tem. Deus é tão real, a presença dele é tão poderosa, que você vai sentir Deus nos 5 sentidos que ele deu a você. Ou pelo teu ouvido, ou pelo teu tato, ou pelo teu olho físico. Tu vai ver a glória de Deus, tu vai sentir a presença de Deus vir sobre você. E Deus colocou ali no deserto, quando ele disse: então vamos lá, Moisés, ele colocou uma nuvem de dia para refrigerar o povo, e eles sentiam a presença de Deus através daquela nuvem, porque no deserto é quente. E a nuvem trazia uma sombra, um refrigério. Tu vai sentir Deus na tua vida, dando refrigério. De noite, uma tocha de fogo estava acesa, porque lá vinha um frio no deserto. E ele sentia como que uma lareira dentro de casa, o fogo da tocha. Ele sentiu o calor que vinha daquela tocha, tirando o frio deles. Era a presença de Deus. O resultado de você andar desse jeito é que a presença de Deus vai vir perenemente na tua vida, e tu vai sentir ela no teu caminhar, no deserto, por onde você estiver. Estarei contigo, diz o Senhor. Quando tu passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando tu passar pelo fogo, a chama não vai arder em ti, porque eu estou contigo dentro do fogo, eu estou contigo dentro das águas, e tu não vai submergir. Tu vai aprender
que a presença de Deus é poderosa e que ninguém vai poder vencer você. Ninguém. Porque Deus, Ele é todo poderoso. Aleluia. Sabe o que é que acontece também, irmãos? A presença de Deus traz esse movimento. A nuvem anda, o povo andava, a nuvem parava, o povo parava. Deus vai começar a te dirigir, a te dar direção, a movimentar você. Você vai andar na direção dEle, na presença dEle. Você vai ver a glória dEle movimentar a tua vida para que as coisas aconteçam. E Ele vai te dando estratégia. Ele vai dizer, para aqui, caminha para ali, entra aqui, vai para ali. A glória de Deus vai trazer direção para a tua vida. Você vai ser guiado por Ele. Glória a Deus, a presença de Deus traz direção. Você não erra. Deus vai te dirigir. Eu me lembro quando eu estava servindo ao Senhor no Amazonas. Eu liderava o projeto de um barco hospital na Jocum. Nós fazíamos evangelismo. Nós tínhamos uma equipe de 15 pessoas, enfermeiras, médicos, laboratoristas. Eu já estou terminando. E nós viajávamos pela a bacia do Amazonas, que tem 1.100 rios. E quando você chega num determinado local no Amazonas, você entra. Na época que eu estava lá, na década de 90, 80, não tinha GPS, não tinha satélite. A navegação era ou pelo um prático da região, ou pela fé. E uma vez nós tínhamos que sair do porto de Belém. Estava escurecendo. Irmãos, tem hora no Amazonas que você começa a navegar ali, aparece 4 rios na sua frente. Se você pegar um errado, você vai ter problema para voltar. Se voltar. E nós tínhamos que chegar num determinado local, e nós não tínhamos um mapa, e nós não tínhamos como chegar. Mas nós nos reunimos na frente do barco, oramos, sentimos a presença de Deus, e Deus testificou no coração da gente: vai, que eu vou te mostrar onde tu tem que entrar. Deus vai te dirigir, meu irmão. Tu vai saber para onde tu tem que ir, e no lugar que tu tem que entrar, Ele vai te mostrar. Irmãos, e eu, como líder do barco, tinha que dar a última palavra. Todo mundo sentiu, eu disse, então vamos. Liga o motor e vamos embora, meu irmão. A gente vai chegar lá, Deus está com a gente. Se a gente se perder aqui, vai ser um barco de missionário que fala de Deus perdido no Amazonas. Somente isso. Mas Ele está conosco. Irmãos, nós começamos a navegar. Nós não tínhamos o mapa. E nós não sabíamos a entrada do rio Maguari. Eu me lembro como se fosse hoje. Passamos por várias entradas de rio. Mas eu fiquei pensando comigo, Deus vai nos dar um sinal. Deus vai de alguma maneira nos mostrar. Escureceu, nós navegamos até 9h30, 10 horas da noite. Quando deu 10 horas, nós tínhamos passado por vários rios. Nós alistamos uma lamparina acesa no meio do rio. E eu comecei a sentir, ali está o sinal de Deus. Amém? Não é preciso nem ser cristão para sentir. Não tem nenhum, só tem aquele. Vamos lá, meu irmão, é ali. Deus vai estar ali. Irmãos, tinha uma canoa com 3 pessoas dentro pescando. Aí a gente diminuiu a velocidade do barco e fomos encostando lentamente para aquela canoa. Tinha 3 servos de Deus louvando a Deus. Aí eu disse, vocês, glória a Deus, irmão, amém, glória a Deus. Eu digo, meu Deus, uma hora dessa, esse pessoal aqui num lugar desse louvando a Deus. Aí nós perguntamos, vocês sabem aonde fica o rio Maguari? Ele disse, é esse aqui, meu amigo, onde nós estamos parados. Aí todo mundo dentro do barco começou a dar glória a Deus. E eles lá na canoa dando glória a Deus também. Foi aquele glória e glória e a visitação de Deus ali. E eu disse, meu Deus, o que foi isso? E eles disseram, olha, já faz tempo que a gente queria sair daqui e a gente não conseguia sair. Porque a presença de Deus nos prendeu nesse lugar.
E agora a gente está entendendo por que a gente ficou aqui. Dirigir, você vai ver milagre na sua frente. Vai ver sinais, vai ver confirmação. A evidência da presença de Deus traz isso. E outra coisa, para terminar, que o tempo já acabou. A presença de Deus na tua vida traz a vitória completa do Senhor na tua vida, em todas as lutas, em todas as dificuldades que tu vais passar. Porque a nuvem e a tocha de fogo levou o povo até a entrada de Canaã. Só não entrou quem saiu da presença de Deus. Mas quem ficou na presença de Deus, chegou na terra prometida. Tem um Deus aqui presente hoje, que Ele está dizendo para você: eu vou te levar para uma terra de descanso. A presença de Deus, ela traz descanso, ela traz paz, ela traz tranquilidade, ela vai te dar vitória durante todas as situações que vai ter que tu passar nesse deserto. E eu quero dizer a você que Moisés, quando ele descia do monte, ele tinha que cobrir o seu rosto, porque quando ele falava com Deus, o rosto dele acendia, e ele colocava o véu, diz o apóstolo Paulo, para que os israelitas não vissem a glória que desvanecia. Mas sabe o que é que diz a Bíblia lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13 e 18? Que a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Que a glória que está sobre a minha vida e a sua hoje é maior do que a de Moisés. Porque quando ele desceu do monte, o rosto dele ia desvanecendo. Mas ele diz que a glória do Senhor que está sobre nós é uma glória que não desvanece, que não apaga, que vai acendendo mais e mais, de glória em glória, até o dia ser perfeito. E eu quero dizer a você uma coisa que Deus me revelou: que o que Deus faz na tua vida, ninguém mais pode desfazer. Ninguém pode desvanecer a presença, a glória, a bênção, a vitória do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Foi isso que o Senhor mandou eu falar para você. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos cantar um louvor. E Deus está dizendo: vem, meu filho, para a minha presença. Eu quero revelar a minha glória a você. Eu quero fazer coisas que ninguém nunca... Sabe o que foi que Jesus disse? Olha, eu vou para o Pai, e vocês farão maiores milagres do que eu. Porque eu vou lá e vou interceder e vou mandar a glória, o Espírito Santo, ele vai estar com você. E a minha presença vai estar todos os dias na tua vida. Todos os dias, todos os momentos. Não se preocupe. É a presença de Deus que vai fazer isso. Aleluia. Pastor Carlos.